Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um episódio do ID Podcast, o seu podcast de inteligência, desenvolvimento e espiritualidade. Já quero agradecer vocês, nossos seguidores, tá? E não se esqueça já de curtir, comentar e compartilhar. Assim o YouTube entende que o canal é relevante e essa mensagem precisa chegar até outras pessoas. E também queremos agradecer, a gente não pode esquecer sempre, né? No início, de agradecer aos nossos patrocinadores: Brandão, Comércio Exterior e Padaria Papatucci. E hoje, gente, nós temos aqui um convidado mega ultra especial, né? Esse convidado de hoje, né, é o professor Tiago. Já já eu vou passar para ele. É professor de matemática, mais de 16 anos, casado, empresário, idealizador do pré-IFES, professor Gabarito. E com vocês, nesse dia especial, nós estamos aqui com o professor Tiago. Seja bem-vindo ao ID Podcast, Tiago. Eu que agradeço, Ilda, pela oportunidade de passar um pouco do meu conhecimento, né, para as pessoas que vão assistir esse podcast, certo? E um pouquinho da minha experiência, né, de sala de aula, de empreendedor e por aí vai. Pô, bacana, legal. E hoje, pessoal, nós hoje vamos falar aqui sobre um tema muito bacana, né? Como você sabe, a gente está aqui sempre falando sobre inteligência, desenvolvimento, né? E espiritualidade, todos esses temas que ajudam o ser humano a crescer em alguma área, Thiago. Então, a gente sempre aborda diversos assuntos Uhum. aqui, né? A gente abre o nicho assim para diversos temas, tudo que é para o ser humano se Evoluir. desenvolver, se evoluir, exatamente. E hoje, cara, eu separei um tema aqui, né, para falar sobre inteligência educacional, né? Se a gente tá ali do Wizinho de inteligência, vamos aproveitar aqui que, né, o professor Tiago, né, mestre de matemática, que nada mais, nada menos é o terror dos alunos, né? A matemática, não o professor Tiago. Outro É, dia, cara, só pra gente fazer quebrar o gelo aqui, ah, eu tava vendo essa piadinha do Rios, né? Aí alguém falando sobre a matemática. Quem inventou a matemática? Aí eu pensava, foi o inimigo. Meu Deus do céu. Eu queria achar né, quem inventou, porque. Aí alguém falou assim, foi o inimigo. Não é possível. Cara, eu sofri muito com matemática, cara, né? Apesar, né, de eu ser um filho de engenheiro civil, calculista estrutural, tá? rapaz. Só que, cara, não entrava na minha cabeça, cara. Não entrava de jeito nenhum. Meu pai sentava, rabiscava, e quando eu via aqueles cálculos estrutural, na época era naquela planta vegetal, lembra, né? Era, Não vou revelar a minha idade também, não, é. porque os novatos não sabem o que é isso, não. Hoje é mais fácil, hoje tem programas para efetuar esses cálculos, hoje é a maravilha. Exatamente. Na época do seu pai, nem tanto, né? Não Nem. tinha muita ferramenta tecnológica para fazer os cálculos, mas Exatamente. era no braço mesmo os cálculos. E depois, logo depois assim, de uns anos, né? Chegou a parte da tecnologia, computador, e eu ficava olhando aqueles montão de rabisco para um lado, para o outro, né? E engraçado, né? Que uma vez eu falei assim pro meu pai, o nome dele era Masaki, falecido, né? Não sei se você sabe, né, que eu sou descendente de japonês, né? Misturado com baiano. Mãe baiana, pai japonês, né? Aí eu falei, pai, me ensina a sua profissão. E ele falou, meu filho, vai ser outra coisa, vai. Dá muito trabalho, né? Cara, mas eu achava aquilo, eu falei, e o nível assim o japonês é bem concentrado, né? O nível de concentração era era assim fantástico, eu admirava, porque minha mãe, aquela baiana meio doida, né, Aham. gritando o dia todo em casa e ele lá, com cara de paisagem, só fazendo os cálculos estrutural. Eu falei, gente, que concentração. Então, eu acho que matemática acho que é um dom, cara. É um dom. Quando os alunos, em questão de você aprender o conceito matemático,
quando o aluno ele consegue associar o que ele está aprendendo com a realidade dele, é sensacional. Assim, ele consegue perceber. Por exemplo, tem uma parte da matemática que é semelhança de figuras. Você tem lá as projeções, a constante de semelhança e por aí vai. Uhum. Quando você tira uma foto, acho que quem trabalha com edição de vídeo, por exemplo, vê muito isso aí. Sim. Você tem lá uma foto no formato de um retângulo, por exemplo, 3x4, vamos supor. Quando você pega essa foto e você quer dar uma esticada nela, se você estica muito o comprimento, ela vai ficar distorcida. Ou você estica a largura. Então, mas quando você faz isso, multiplicando os dois lados pelo mesmo valor, a imagem ela fica proporcional. Então, não fica tão distorcida. Tem aquelas imagens que você pega e estica ela, a pessoa que era magrinha como eu fica um pouquinho mais cheia. Eu não posso Então, fazer isso, né? Você então sabe quando que o se aluno, me esticar, então, quando o já aluno era. percebe isso, essa aplicação, fica muito mais fácil dele compreender a matemática. Porque a matemática está em praticamente todos os lugares. É lógico que tem locais que a matemática está, que o entendimento ele é muito mais complexo. Existe um pouquinho mais de conteúdos assim, bem mais avançados. Então fica muito mais difícil. Eu lembro, Hilda, quando eu dava aula na faculdade, no curso de engenharia, tinha uma matéria chamada integral lá. E o aluno do ensino médio, por exemplo, ele aprende a calcular áreas de retângulos, de quadrados, de triângulos e por aí vai. Agora, se essa figura não for as figuras que ele aprendeu no ensino médio, qual é a ferramenta que eu vou utilizar ali? Então, você já começa a associar um conteúdo já com uma aplicação que pode ser colocada. Então, Legal. os alunos da engenharia, que costumam ser alunos de primeiro ou segundo período, que aprendem essa matéria de integral, eles começam a perceber, peraí, então é uma continuação do que eu tinha aprendido lá no ensino médio. Então, no ensino médio você calculava somente essas áreas aqui, agora eu tenho outras áreas para ser calculadas. Então, assim, eles começam a associar, a compreender e por aí vai. E o Enem, vai acontecer agora domingo, exige isso. Então, você tem um texto muito grande, uma contextualização e uma aplicação da questão ali dentro de uma situação do dia a dia mesmo, que pode acontecer ou não. Entendi. Então, a matemática ela é fantástica, cara. Eu, assim, Eu admiro, cara. Eu admiro os que sabem e o que dominam, né? Os que dominam, né? A matemática. Eu acho que é uma arte. Uma vez eu ouvi uma coisa, cara, sobre. Não sei se faz sentido, porque tem assuntos que eu sou meio leigo, você desculpa, tá? Aí eu ouvi alguém falando sobre que o mundo, né? Para você entender o mundo, você tem que entender física e matemática. física A principalmente. criação de Deus, você tem que entender Uhum, até a matemática. Se você for ver os fundamentos, tem matemática. Tem. Eu falei, cara, que doido negócio, né, cara? Tem a proporção áurea, tem a sequência de Fibonacci, né? Que ela está em praticamente tudo, desde da pétala de uma flor até no mercado financeiro tem um indicador Eu usava, eu já operei que bolsa de faz, valores já. faz esse cálculo aí, Fibonacci, né? Vê a retração e por aí vai. Então, você consegue chegar a um valor ali, né? A uma ideia de se o mercado vai subir ou vai cair, né? Você tem uma noção ali através do indicador de Fibonacci. Não só a Fibonacci, tem Bandas de Bollinger, tem média MACD. exponencial e por aí vai. E os analistas técnicos que analisam somente o gráfico, em vez de ser analista fundamentalista, eles trabalham exatamente com esses indicadores. Sim, então, eles eu utilizam aprendi tudo eles. isso aí, cara. Rapaz, eu dei uma estudadinha nisso aí também. Por incrível que pareça, assim, por mais que eu não sei se foi a questão talvez do hiperfoco. Cara, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, até antes da pandemia, que depois veio uma avalanche, que eu parei com isso, né? Mas eu fiquei apaixonado por esse mercado, cara.
E assim, eu até fiquei assim um pouco fascinado, sabe? Assim, falando, gente, como é que eu aprendi usar essas, né, Essas ferramentas, essas né? ferramentas? E era totalmente operava pelo lado não do fundamentalista, né? Tipo, por notícias. Informações. Isso. Mas pelas estratégias de gráfico mesmo, né? E eu fiquei assim impressionado. Até hoje eu gosto. Quando eu fico olhando, eu falei, nossa, E o mais importante, Yuda, é você compreender, igual você pega, por exemplo, as médias exponenciais, que são as linhas lá que cruzam e por aí vai. Mas você compreender o que, que ela faz com o gráfico. O que, que ela faz com o gráfico? Você pega uma média móvel, por exemplo, no gráfico. O que, que ela faz? Porque geralmente quando a pessoa vai operar, ela coloca lá as médias móveis e por aí vai. E as médias se cruzaram ali, então quer dizer que eu vou comprar, eu vou é entender o vender. porquê, né? Mas você compreender o que, que aquela média faz com os candles, né, durante o período ali, né? Então quando você compreende, você consegue criar ou você consegue fazer uma análise mais assertiva Mais da assertiva. situação. Então, por isso que assim, eu falo muito com meus alunos, você não tem que decorar, você tem que compreender, Compreender. porque compreendeu, acabou. Você nunca mais esquece e você pode aplicar. É o caso da televisão. Vamos supor, antigamente que a televisão, não na minha época, né, mas a televisão era aquele negócio gigantesco. Então, o cara que desenvolveu essa televisão aqui, por exemplo, ela teve que compreender todos os processos da anterior, do formato, como que funciona e por aí vai. E a partir do conhecimento que ele tem, ele consegue criar outras coisas, criar outro tipo de televisão, por exemplo. Então, você compreender algo, em vez de você decorar, em vez de você aprender, é compreender. Acho que compreender é a palavra mais, como que eu posso dizer? Ela te dá uma noção melhor da situação, né? Do que você está estudando ali, por exemplo. Entendi. Então, assim, é fundamental. Acho que a compreensão ela nos beneficia em vários aspectos da vida, né? No casamento, né? No nosso cotidiano, no nosso trabalho. E você falou uma coisa interessante, porque na minha cabeça até então eu achava que era alguma coisa que tinha que decorar, sabe? Assim, a decoreba. Tem que. E nem todo mundo tem uma facilidade de decorar. E é assim, a compreensão de determinado assunto exige um pouco mais da parte de esforço, de você ter que pensar, ter que raciocinar ali. Então, a parte da compreensão, porque aprender, a pessoa aprende. Memorizar, ela vai memorizar. Mas ela compreender é mais profundo a compreensão. Acho que essa palavra que eu. Entendi, entendi. É mais profundo. É mais profundo. E quando você compreende, você cria. Quando você compreende, você cria. Porque, eu aprendi. Aprendi a montar o celular. Beleza. Aí você monta, você monta, você monta, você monta. Mas será que você consegue criar? Porque Forte. fica algo assim, você está reproduzindo, Legal. automático. Aqui eu mexo aqui, coloco aqui, montei o celular. Aprendeu, perfeito. Mas você compreendeu como que ele funciona, como que ele faz para você apertar o touchscreen dele por aí vai. Então, quando você compreende, você consegue criar. Acho que é muito importante isso. Acho que quem compreende, cria. Quem aprende, reproduz. Legal. Isso é fato. É fato. Na matemática é a mesma coisa, né? Porque hoje na matemática existem várias teorias. Então, para ele desenvolver uma teoria ou uma fórmula e por aí vai, geralmente ele compreende
algum conceito anterior. E a partir dali ele cria. Trabalho de acadêmico é basicamente isso. Você compreende um determinado estudo ali e a partir dali você consegue tirar algumas coisas. Você consegue criar algumas coisas. E por aí vai, né? Por aí vai. Ah, legal. Rapaz, lembrei que você estava falando aqui, eu lembrei lá da minha adolescência, Rio de Janeiro. Na época, meu pai me colocou numa escola técnica de processamento de dados. Eu falei assim, você imagina, né? Aí eu falei assim, meu Deus, gente, que é isso? Eu falei assim, cara, tem que ser um crânio pra aprender isso, cara. Nem que ser crânio, não. Acho que eu gosto muito de dados. Acho que você tocou num ponto aí que eu gosto muito. Na matemática, acho que é dos tópicos que eu mais gosto é a parte da estatística, né? Que é a parte de dados, porque você consegue entender qualquer coisa com esses dados. Legal. Então você pega essa quantidade de informação e a partir dali você consegue entender o que está acontecendo. Lá no preparatório, lá do pré-IFES, nós temos uma ferramenta lá que analisa todo o percurso do aluno, né? Então a gente consegue identificar todas as métricas do aluno em cada um dos simulados. Assunto que ele está com dificuldade, onde ele pode melhorar, em qual matéria ele precisa estudar um pouquinho mais, ou ele precisa de um plantão de dúvidas naquele certo assunto. E além disso, como que é importante a métrica? O aluno ele faz um simulado e tira uma pontuação. Geralmente, nos cursinhos, nas provas de escola, simulados e por aí vai, o aluno e o pai não têm um retorno. Porque você faz uma prova e aí eu errei. Eu tirei, a prova, o simulado tem 40 questões, eu errei, acertei 20 e errei 20. Mas essas questões que eu errei aqui, é sobre o quê? Se refere a quê? E aí? É uma informação que nós temos ali. Entendi. Então, é uma informação que pode ser trabalhada, certo? Para melhorar a curva de evolução do aluno em relação a um determinado conteúdo. Então, a gente tem essa métrica lá, que a gente faz essas informações, faz cálculo, fala muito com os alunos lá que, usa estatística aqui, nesse assunto aqui, por exemplo, para me montar o sistema para funcionar aqui, por exemplo, eu tive que colocar cálculos estatísticos. Por exemplo, o aluno que tirou 30 pontos no simulado, ele tem a maior chance de passar em qual curso? Como que é feito esse cálculo? Como que o sistema vai entender ali o intervalo? Aí você pega o quê? Você pega as 4 notas anteriores, a mínima e a máxima de quem foi aprovado, você coloca isso nos intervalos e você consegue ter uma projeção de como que o aluno, em qual curso o aluno tem mais chance de aprovação. E gera certinho o resultado, né? Então, só aí eu peguei o quê? Sensacional. Eu peguei dados, eu entendi. Quando eu pego as informações dos alunos, eu entendo ali. Isso aqui é uma informação, são dados que eu tenho ali. Então, o que está acontecendo com essa turma? Como que essa turma aqui ela pode evoluir um pouquinho mais? Então, qual é o ponto fraco ali daquela turma? E, geralmente, as escolas, os preparatórios de modo geral, não têm essa preocupação de analisar esses dados, porque é a partir daí que você consegue que o aluno evolua em certo conteúdo. Matemática principalmente, né? Porque você faz um simulado, você tira 3, 4 questões de matemática, e aí, como que vai fazer para mudar essa situação? Através dos dados. Legal. Então é fundamental. Gente, vou falar uma coisa para vocês aqui. O cara que tem um dom professoral, né? Ele tá fazendo eu gostar de matemática, vocês acreditam? até para falar no podcast, ele tá explicando, fazendo a gente compreender, né? Algumas coisas que, gente,
Produção, vocês estão pegando aí o código? É professor, né? Professor, gente, o cara vai fazer eu voltar a estudar matemática. Lembrar das coisas que meu pai ensinava, cara. Ai, Bacana ai. demais. Então, Tiagão, eu vou te perguntar aqui, vamos construir aqui uma jornada aqui, né? Você tem 16 anos, né? Nessa área aí da matemática. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho do pré-IFES, da escola lá, do professor Gabarito, né? Do preparatório, né? Mas queria falar assim lá no início da sua carreira, né? Sobre o início da sua carreira. Quais foram os seus principais desafios? Foram muitos desafios. Você me fez recordar aqui agora da minha primeira aula. Minha primeira aula, rapaz. Suou frio, tremeu? Nossa Senhora, foi difícil, foi difícil. Difícil em quais aspectos, no caso aí? Primeiramente, o professor hoje em dia, ele tem toda aquela parte teórica, tem as matérias dos assuntos que ele tem que ministrar, né, nas aulas. Só que não é só isso que se passa em sala de aula. Você tem ali a questão do emocional, a questão Tem vários fatores ali que o professor muitas vezes não está preparado. E a faculdade, a universidade, de modo geral, não prepara. Porque, vamos imaginar, quando eu comecei a dar aula, 16 anos atrás, o aluno ele tinha um perfil. Então, o acesso ao celular não era tão grande, o acesso à informação Sim. não era tão grande igual os dias de hoje. E a cabeça daquele aluno mudou. Mudou, né? Mudou completamente. Então, assim, quando eu comecei, as dificuldades que eu apresentei foi a questão do domínio de sala de aula, porque fica naquela questão, eu posso falar isso, eu posso falar aquilo, e fica. A outra parte é como que eu posso ministrar aquele assunto para o aluno. Então, assim, eu passava horas e horas planejando aquela aula. Hoje não, hoje eu já sei a assunto tal. Pela experiência, eu já sei toda a trilha que eu tenho que fazer com o aluno para ele compreender. E também o testar, né? Você testou, você viu que o pessoal compreendeu bem. Então, esse conteúdo que eu vou colocar na minha gavetinha, quando eu explicar ele de novo, eu explico dessa forma aqui. Entendi. Que eu consegui ali pegar... Geralmente você consegue pegar ali 80%, 70% da turma. Sempre tem uma fatia ali que precisa de um reforço ou algo parecido. Viu? Mas foi a dificuldade de domínio de sala de aula, saber lidar com o aluno. E essa educação, você começou, era educação infantil? Era Fundamental 2. Fundamental. Isso. Já pegou um pepino, já. Eu peguei da quinta... Rapaz, engraçado. Rapaz, não lembro da minha quinta série, não, porque... Quinta série. Gente. Uma situação aconteceu uma vez, é até engraçado. Ali eu percebi, estou ficando velho. Dando aula na faculdade. Aí um aluno levanta a mão, primeiro dia de aula, né? Conhecendo os alunos e tal, o aluno levanta a mão, professor, você me deu aula. Falei, é mesmo, cara? Caramba, legal. Quero te pegar agora. Aí assim, em vez de eu parar a conversa ali, encerrar a conversa ali, eu prolonguei. Deu aula em qual escola? Lá no Crescer, por exemplo. Aí eu veio aqui, meu Crescer era de sexto ao nono ano, né? Falei, caramba, ele já tá no 4º ano da faculdade, já deu aula para ele nessas. Aí eu perguntei em que ano, qual série que ele era, qual ano que ele era. 6º ano. Falei, ele passou todo o Fundamental 2, 4, mais 3 do médio e mais 2 da faculdade. Falei, pelo amor de Deus. Aí de vez em quando eu encontro com ele no prédio onde eu trabalho. Falei, rapaz, toda vez que eu olho você, eu tô ficando velho mesmo, cara. E de vez em quando a gente encontra com alunos do 6º ano, do 7º ano, e por aí vai, né? Então, é bacana, né? Você encontrar com ex-alunos também
e ver que tá seguindo uma trilha legal, tá Entendi. seguindo aí os seus objetivos, né? É bem interessante. Legal. E eu costumo falar, Thiago, que os desafios também de uma década atrás eram totalmente diferentes do que os de hoje, né? Você sentiu essa mudança na galera, na juventude? Os alunos antes eles tinham mais atenção. Eles eram mais atentos na sala de aula, procuravam prestar mais atenção e por aí vai. Pelo fato de aquela aula que você está ali ministrando, ele tem N recursos que ele pode assistir aquela aula depois. Ele pode chegar no YouTube e escolher lá o professor que ele quer assistir a aula. Eu quero aprender sequência numérica. Eu quero assistir com esse cara aqui. Começa a assistir. Não gostei. Assisto outro. E por aí vai. Então, assim, o desafio hoje é você tentar transmitir um assunto que prenda a atenção do aluno. Acho que esse é o principal desafio. Porque aquilo ali que eu estou explicando, ele pode assistir aquilo ali em qualquer momento da vida dele, em qualquer horário, por aí vai. Então, a dificuldade nossa é exatamente essa. Não só minha, mas para o professor. E assim, eu vejo a educação daqui, sei lá, 5, 10 anos, é até algo viajante, tá? Viajante. Eu costumo falar com quem eu converso sobre isso, eu faço uma pergunta para a pessoa. Se você tivesse a opção de fazer um curso de inglês, por exemplo, você iria fazer esse curso de inglês numa escola? Você preferia ficar um ano na escola tradicional, essas escolas da vida aí, ou ficar um ano nos Estados Unidos? 100% responde ficar um ano nos Estados Unidos. Entendi. Mas por quê? Ficar um ano nos Estados Unidos, você vai aprender muito mais do que estudar durante um ano numa escola de inglês. Entendi. É porque você está vivendo aquilo. Tá vivendo aquilo. Agora, será que tem como? Será que é possível você viver algum conteúdo, português, matemática, história, geografia, você viver aquilo também? Estão desenvolvendo recursos para desenvolver isso aí. Não sei se já ouviu falar de metaverso, teve um estouro aí um tempo atrás, aquela coisa toda. Agora imagine só o professor de história, os alunos com óculos de MetaQuest alguma coisa, né? 2 ou 1, e ele entrar em Roma, e o professor ali ensinando ele, ensinando a matéria. Repare que vai ser muito mais produtivo. Experiência, né? Então, ele vai viver aquilo ali. Então, ele não vai esquecer. Ele vai viver aquela situação. Onde o professor ele vai poder explicar e mostrar para o aluno. A Revolução Francesa lá, a Guerra Civil nos Estados Unidos, e ele mostrar o que está acontecendo ali. Eu visitei, um tempo atrás, uma instituição, um professor amigo meu, que lá eles têm esses óculos de metaverso, né? Rapaz, realidade, como é que fala mesmo? Realidade aumentada, algo virtual, desse tipo alguma aí. coisa, Rapaz, assim, é muito... Muito louco, né? Imagine só uma pessoa que faz, sei lá, enfermagem, algum curso na área de saúde, poder ali, sem precisar de treinar com o paciente ali, no caso, assim, ali vai ser uma evolução muito grande na educação. É porque as pessoas estão vendo ainda só na parte de jogos, na parte de... Mas quando virar a chave para a área de educação, é outra coisa. Legal. Porque a pandemia, ela trouxe muita coisa, deixou as coisas muito claras. As escolas que achavam que estava realmente digitalizada, não estava.
Não estava. Viu que estava Não estava digitalizada. atrasado, né? Porque o que aconteceu foi o quê? Pegar algo que era presencial ali e colocar no digital. Uhum. Então, eu acho que a educação ela tem que virar uma chave muito grande, né? E eu vejo que está surgindo tecnologias que vão dar esse suporte, né? Para você começar a deixar o conteúdo mais. O aluno viver aquele assunto, né? Uhum. Logicamente, em matemática, o desafio ainda é bem maior. Porque história, geografia, é bem mais Uhum. fácil você fazer essa jogada. Agora, matemática é um pouquinho mais complexo. Um desafio maior, né? Com certeza. Bem maior. Tiagão, perguntar aqui uma coisa para você. Qual foi o seu maior desafio nessa jornada aí? 16 anos. Desafio a gente tem um monte, né? Não sei se você se sente à vontade de falar qual foi o seu maior. É que tá no podcast, a gente tem que. São Rapaz, experiências que a gente conta também, né? o meu maior desafio é até engraçado. E é o meu desafio ainda. Rapaz, eu detesto coisas burocráticas. Burocráticas. Uhum. Então, assim, hoje em dia o professor, ele não é só professor. Ele tem uma gama de atividades que não faz parte da parte didática. Uhum. Então, assim, a minha dificuldade é exatamente essa. Porque tem muita coisa ali, muita coisa que a gente faz, que não está relacionado diretamente ao tato com o aluno, de transmitir o conteúdo para o aluno. Uhum. Se não tivesse isso, lógico, tem coisa que tem uma importância e por aí vai, Uhum. mas se não tivesse esse excesso de atividades extra, Uhum. eu acho que o professor iria se preocupar mais Uhum. em preparar uma aula com maior qualidade, ver um conteúdo com mais Uhum. que desperte atenção para o aluno, porque é muito fácil alguém que não é da área ou alguém que é da área e, e ver que tem como fazer é muito fácil. Agora, quando você tem que preparar a aula, dar a aula, além disso, preencher pauta, corrigir Uhum. prova, lançar nota e outras atividades que tem, dependendo da escola, não é fácil. A pergunta é: em qual momento o professor vai pensar na aula? Em qual Entendi. momento? Porque eu vejo que o mais importante de tudo é a aula. Uhum. Acho que a aula deveria ter uma atenção maior, Entendi. maior, porque é a partir de uma aula de qualidade que o aluno vai compreender. Agora, quando o professor ele não faz, não prepara uma aula ali para tentar puxar a atenção do aluno, acabou. Hoje, no meu caso, é mais fácil, porque é 16 anos dando aula, então eu já sei já como que eu posso falar em determinado conteúdo que o aluno vai aprender. Uhum. Então é muito mais fácil. Mas quem está começando, quando eu comecei há Entendi. 16 anos atrás, eu tive que preparar a aula, eu tinha um caderninho que eu ficava ali, mas como que eu posso abordar aqui? Como que eu posso explicar isso aqui? Como que eu posso contextualizar isso aqui antes de começar a entrar no conteúdo? Esse aí você aprende Bacana. por si só, Uhum. né, pelo conhecimento que você adquiriu na faculdade, ou com pessoas que você trabalha e passa, né, esses conteúdos, né? Eu trabalhei numa instituição, muito boa instituição, que eu tinha treinamentos com pessoas, com Uhum. professores da UFES e por aí vai. Aprendi muito, muito. Que o bate-papo que a gente tinha lá, que era uma pessoa da área, não era um pedagogo, por exemplo, Uhum. a gente tinha um diálogo. A professora que fazia essa consultoria comigo perguntava: Tiago, como que você vai explicar esse assunto aqui? Aí eu explicava para ela: vou abordar desse jeito,
dessa forma. Aí ela fazia você refletir. Não, mas Tiago, se você explicar isso assim, assim, assado, será que o aluno vai aprender mais? Hum. Aí você seguia a recomendação dela e ia para a sala de aula. Uhum. Aí você via que grande parte da turma, ou a maioria, ou 90%, 80% conseguiu compreender. Então, assim, esse é o barato, né? Porque quando você adquire uma experiência, fica muito mais fácil. Porque você já tem já um roteiro, né? Ah, assunto progressão geométrica. Você já tem um roteiro já que dá certo. Legal, Então fica muito mais simples. legal. E sobre o professor Gabarito, vamos falar um pouquinho sobre o professor Gabarito. Quem é o professor Gabarito? Explica pra gente, Rapaz, explica pra audiência, de onde surgiu essa ideia do professor Gabarito? Qual é o um- sentimento aí de você ter assim de estar gerando valor na vida de famílias, na verdade não é só de alunos, né? De pai, mãe, né? E transformando sonhos em realidade. assim, começar pelo nome. Uhum. Como que surgiu o nome? Eu tinha mania de... O nome veio na pandemia até o nome. Nas aulas Ah, é? online o nome veio. Rapaz, muitas coisas surgiu na pandemia, né? O nome veio da aula online, o nome. Tinha uma Aham. turma de primeiro, acho que primeiro ou nono ano, que toda vez que eu ia corrigir os exercícios, eu falava, vamos gabaritar. Porque gabaritar é acertar Uhum. tudo, né? Só vamos gabaritar aqui. Teve um aluno, algum aluno comentou no chat, professor gabarito. E ficou na minha cabeça martelando, 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 porque até então eu tinha um projeto com alguns professores Uhum. de uma plataforma online, né? Que começou até antes da pandemia, essa plataforma online. Legal. E, e ficava nessa atividade da plataforma e nem... Aí, com o passar do tempo, 2 anos atrás, 10 anos atrás, eu vim de novo com o nome, né? Professor Gabarito. Então, eu vou começar Uhum. aí a trabalhar com matemática, física e química para a prova do IFES. Uhum. Aí comecei no online mesmo, sem ter o presencial. Aí tinha um grupo de alunos aí pro IFES, né? Dava aula todo sábado para eles, né? No online e por aí vai. E daí veio, né? Aí fiz o presencial, uma turma de presencial, depois outra turma de presencial e o negócio tá rodando, né? Graças a Deus. Ah, legal. Então hoje o professor Gabarito, né, é um projeto, É um preparatório é um para prova do IFES. para a prova do Isso, IFES. prova do IFES. E isso contribui também para a pessoa fazer o Enem? O que acontece? Para o Enem, Hum. não contribui para o Não. Enem. O Uhum. foco nosso mesmo no preparatório é para a prova do IFES, que aconteceu dia 5 de novembro, Uhum. esse mês. Para aluno que está no nono ano, então alunos de nono ano que costumam fazer essa prova, tem alunos de oitavo ano, Uhum. de sétimo ano, mas o foco principal é alunos de nono ano. Explica para a audiência que de repente tem pessoas que não sabem o que é o IFES. Tem gente de outros estados também, Vamos enfim. lá, o IFES é um instituto federal, certo? Uhum. Daqui do estado do Espírito Santo, que o aluno, quando termina o Fundamental 2, ele tem essa prova para ele ingressar na prova, ingressar no IFES e fazer o ensino médio no IFES, Que ele só consegue entrar através dessa prova. através de uma Então, prova. por exemplo, ele tem lá o Fundamental 2, terminou o Fundamental 2, vai para o primeiro ano. Então, se ele passar, ele começa a estudar o primeiro ano no IFES. Na minha época falava segundo grau, ou primeiro grau, desculpa. Segundo grau. Segundo grau, Segundo é. grau. Que agora mudou, é Fundamental 1, Fundamental 2, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. ensino médio. Ensino Gente, médio. eu tô ficando velho, hein? Tô ficando velho. Olha, minha época, eu não vou revelar a minha idade também, já que ele não falou, também não vou falar. Pensa aí, Primeiro grau, 16 segundo mais. grau, né? E antes era o quê? Era isso mesmo, na verdade, primeiro grau, segundo grau Primeiro grau, segundo grau e era. superior. Tinha essa diferença. Eu peguei essa época também. Pegou? Ah, Peguei cara de peguei essa época, novinho, Natália, olha peguei só, essa época gente. também. Né? Meu Peguei essa época também. Deus. Então, cara, é dinossauro igual E eu, assim, tá? e a procura assim é muito grande para
os alunos que procuram fazer essa prova, igual esse ano, É uma escola técnica é uma também, o escola IFES. técnica, isso aí, escola técnica. Só esse ano tivemos aí a prova, foi uns 15 mil alunos tentaram fazer essa prova. Uau! 15 mil alunos, mais ou menos. Nossa! Que pega o estado todo, né? Hoje o IFES tem todos os polos, Uhum. praticamente. Todos os polos. E o interessante é que o aluno, é por isso que eu falo que é importante você fazer um preparatório lá desde o começo, no oitavo ano, no nono ano também, que é o ano que vai fazer a prova, a Vera, né? Valendo. Porque o aluno começa a pegar a prática de estudar para uma prova fora da escola. Porque até então o aluno, ele estuda para uma prova dentro da escola, onde o ambiente é um ambiente controlado. Então o aluno já sabe o que vai cair naquele assunto, né? Uma quantidade grande de conteúdos, o grau de dificuldade é bem maior. Então, por isso que eu acho assim, é fundamental para o pai colocar o aluno no preparatório, para o aluno sentir na pele mesmo o que é passar por uma trilha de estudo para fazer uma prova fora da escola. Porque ele vai ter o desafio também do Enem. Então ele vai ter que estudar para o Enem. Então se ele se acostumar no nono ano, é muito mais fácil. Legal, muito mais fácil. Até o espírito, né, de fazer prova, de ter aquela disputa, aquela concorrência, né, e por aí vai. Fundamental. Bacana. E no caso hoje, o professor gabarito não é um projeto que a pessoa só estuda matemática. Não, são todas as matérias. É tudo que o edital contempla de disciplina, nós ofertamos. No caso, hoje, a prova do IFES tem as matérias de ciências, que pega biologia, química e física. Tem a parte de matemática, português, história e geografia. Então, são esses conteúdos, as disciplinas que o aluno ele vai ter que estudar, né? Existe um edital, né, que todo ano tem uma alteração leve, pequena, e a partir dali o aluno começa a estudar através do edital, né? No nosso caso, nós temos o material, né? Então, nós temos o material de conteúdo e 6 apostilas de exercício para cada disciplina. Então, o aluno faz muito exercício. Nossa, muito bacana. exercício. Porque a única forma de você treinar ele para a prova é resolvendo uma quantidade grande de questões com modelo prova. É isso que eu bato sempre na tecla. Do que realmente... Você vai se preparar não com questões, por exemplo. Por isso que a escola não prepara para o IFES. A escola. Para o projeto ali de dentro. Para a prova escolar mesmo. Escolar. Não tem como, porque o estilo da prova da escola é completamente diferente do estilo da prova do IFES. Então o estilo é fundamental. Então o aluno tem que treinar com o estilo da prova. Hoje o IFES, ele teve uma mudança muito grande em relação ao estilo de prova. Porque existia um estilo de prova antes da pandemia e pós-pandemia, né? O estilo de prova antes da pandemia, principalmente em matemática, era questões mais técnicas, sem muito texto e por aí vai. E você pega a prova de hoje, é um texto contextualizando e indicando, né? O conteúdo ali que vai ser cobrado naquela questão. Então é fundamental, né? E matemática não tem como. Matemática é o carro-chefe. É o carro-chefe, cara. Então, assim, se você pegar a relação dos candidatos aprovados, se você analisar, você vai perceber que os candidatos aprovados, eles acertaram uma quantidade maior de questões em matemática. É mesmo? Geralmente eles são bons em matemática, eles aprenderam realmente matemática. Porque matemática é o diferencial, né? Não é querer puxar a sardinha pro meu lado, mas a maior dificuldade é na matemática. Então, o aluno que consegue ir bem em matemática na prova, geralmente ele consegue ir bem também nas outras. E, por consequência, ele consegue passar. E assim, tem muito conteúdo que o edital que é abordado, assim, muito assunto. Bacana. Muito assunto. E assim, quem é que procura normalmente assim, um professor gabarito? É o pai?
Ou eles mesmos estão buscando e acaba te encontrando? Como é que é isso? Geralmente, assim, é os dois, né? Os dois. Eu peguei esse ano, eu recebi alguns pais, alguns alunos que o aluno queria Uhum. e o pai também queria, Legal. mesclado, né? Mas assim, o pai acha bem bacana quando eu faço, que não é assim, eu faço questão de apresentar a nossa proposta pedagógica para o pai. Então, antes de efetuar a matrícula e começar, eu gosto de sentar com o pai e explicar o que vai ser feito ali Uhum. naquela trajetória do filho dele ali dentro. Uhum. Tanto que hoje o nosso preparatório, ele é o mais completo do estado. Nossa, que legal. Não existe, não existe, é o mais completo. Por quê? A gente pensa desde o início, desde a pré-preparação Uhum. até o dia da prova. Então, é uma jornada que o aluno faz com a gente até o dia da prova. Uhum. Porque hoje em dia, o conteúdo, ele é fundamental. Ter professor de qualidade no meu caso, é fundamental. Mas não é só isso. Legal. Você tem que ter coisas nessa trajetória Estratégias, para o aluno chegar. ferramentas. Quando o aluno entra no professor gabarito, antes de começar a preparatória com todas as matérias, ele passa pelo nivelamento de matemática. Uhum. E tudo tem um porquê, né? É. Nivelamento de matemática. Porque tem conteúdos no edital que o edital não contempla. Não está no edital, mas é importante. Exemplo, você não vai encontrar no edital do IFES divisão de números decimais, que é um conteúdo do sexto ano. Mas quando o aluno for resolver alguma continha na prova, ele vai ter que saber dividir números decimais. Uhum. Então, esse nivelamento, ele faz uma prova, os alunos fazem um simulado diagnóstico, a gente consegue verificar quais são os assuntos daquele nivelamento, Uhum. daquela prova, que eles estão com mais dúvida, e a partir daí a gente traça todo o nivelamento com eles. Então, quando inicia a Bacana, hein? preparação, todos estão no mesmo nível. Uau. Não está um aqui, outro aqui, porque se acontece essa Sensacional. situação, um vai puxar a turma para baixo, ou um vai puxar para cima e ninguém vai entender nada. Uhum. Então, acho que todo mundo tem que começar em matemática do mesmo ponto de partida. Legal. E a partir dali começar a trabalhar com eles as demais matérias e a matemática. Legal. Gente, vou falar aqui um pouquinho com a audiência aqui. Olha que honra, gente. Aqui no ID Podcast, né? Nada mais, nada menos, o maior preparatório do Espírito Santo. O maior e o melhor. Né? O mais qualificado. Né? E a liderança aí, idealizador, como idealizador, Tiago, né? Gente, sensacional. Muito bom. E tem mais coisas aqui, tem mais coisas. Acabou não. Então só tô já assim, já, né? Que eu tô aqui empolgado, cara. Muito legal. E assim, a gente fala aqui de diversos assuntos, sabe? E olha, eu acho até bacana quando eu vejo aquele símbolo ali. Às vezes a pessoa demora para entender o microfone e a metade do cérebro ali, né? Aham. É porque é pro cara pensar mesmo. Então a gente que fala de espiritualidade, a gente convida muitos líderes espirituais também. Desenvolvimento, a gente vai ter aqui terapeutas, psicólogos, psiquiatras, Legal. empresários, né? História de superação e, gente, é algo fora da caixa. Receber hoje um crânio aí da matemática, né? Quem Um dera. expert. Quem dera. E assim, cara, eu acho que aqui o ID, né? Ele sempre vai se conectar com pessoas que transformam vidas, né? Então, o nosso trabalho aqui é levar uma mensagem, né? Seja para um jovem, seja para um adulto, seja para um pai, para uma mãe. E assim, eu acredito que para fazer parte aqui da nossa mesa tem que ser um agente transformador. Tem que ter algo, né, para transformar alguma vida, né? Porque é sensacional. Eu acho que o propósito, cara, a gente, eu sempre falo isso, né? O propósito de Deus na nossa vida nunca é individual para a gente.
né? Então, poucas pessoas entendem sobre isso. O propósito muitas vezes tem a ver com o coletivo, não somente com você. Quando você cumpre o seu propósito, você está, né, assim, cumprindo também, né, para abençoar outras vidas, levando a mensagem, a sua essência, o melhor de Uhum. si, para impactar outras vidas. Então, isso seja na área, né, do desenvolvimento pessoal, seja na área da educação, seja na área da espiritualidade, seja de todas as áreas. Um empresário que, né, ele, ele tem uma história de superação. Às vezes ele está falando aqui, trazendo a mensagem, dando esperança para outros empresários, tudo aquilo que ele passou, todas aquelas lutas que ele passou, e, enfim, às vezes ele talvez não tenha uma história tão grande de superação, mas é um cara que gera valor no mercado, né? É um cara que está aí empregando não sei quantas famílias, então assim, está gerando Tá gerando valor, uma. está gerando transformação. E, professor, a gente acredita que não vai ser só uma vez que você vai estar aqui, não, tá? A gente vai te convidar mais vezes aí para falar mais Isso é um coisas, prazer. né? E a gente acredita que vai vir muitas coisas boas aí 2025. Rapaz, já estamos em 2025 já. Passou voando. Parece que foi ontem, né, cara? Passou Começou o voando. ano. E fala para mim aqui, professor, qual que é o índice de... Tem muitos alunos que são aprovados por IFES? Sim, sim. O ano passado a gente alcançou um percentual muito grande de aprovados, né? É, girou em torno de 60 a 70% de aprovados. Uhum, Que a gente tem o híbrido, né? Nós temos também o uhum. online. E o online é interessante que a gente consegue atender os alunos lá de vários lugares, por exemplo, Rio Bananal, Até online, cara? nós temos o online também. É o híbrido, né? Porque ao mesmo tempo que acontece presencial, Pô, cara, acontece também bacana online. isso, hein? E o interessante é que tudo que o aluno tem no presencial, ele também tem no online. Todas as ferramentas, apoio psicológico, nivelamento de matemática, aulas ao vivo, 4 vezes por semana. Uhum, É muita coisa que eu não consigo nem lembrar, entendeu? uhum, De cabeça. Mas assim, é uma trilha, né, que o aluno faz. Então, assim, não é só aula. É aula, mas também tem a questão do apoio psicológico, nivelamento de matemática, uhum, organização de estudo, que é o bacana. uhum, Então, o aluno, a gente consegue organizar para o aluno, porque é impossível o aluno ele conciliar a escola e a preparação. E aí? O que a gente pensou? A gente organizou uhum, com eles essa uhum, questão, né? De conciliar um planejamento de uhum, organização mesmo. Ó, em tal horário você vai estudar essa matéria, em tal vai uhum, estudar essa, aqui você vai estudar para a escola, aqui você vai... A gente uhum, entrega um, um cronograma do que ele vai uhum, fazer. Aí eu falo muito com eles. uhum, Vai ser fácil? Lógico que não. Vai cansar? Vai. Mas vai cansado mesmo. Se você tem um objetivo, se você quer estudar no IFES, você vai ter que seguir isso aí. É confiar no processo, né? no processo. Se não confiar no processo, E quem acabou. quer resultado tem que Tem que passar pelo passar. processo, Tem que passar pelo processo. né? Tem muita gente que só quer resultado, né? É. Na verdade, eu costumo dizer que tem muitas pessoas que querem milagre, Uhum. né? Por exemplo, você quer resultado, cara, você tem que passar pelo processo. Qualquer área da vida. Isso Não é tem jeito, verdade. Isso é entendeu? Você verdade. tem que passar pelo processo, E, né? e as pessoas querem algo fácil, né? Acha que vai cair do céu Isso, e não mas cai isso do tem céu. muito a ver, eu acho que com o tempo de hoje também. A gente tem uma geração muito fast food, podia dizer assim, Uhum. né? Do rápido, eu quero resultado rápido, quero crescer rápido. Então, assim, eu acho que isso, os tempos mudaram. Quando eu falei Uhum. sobre a questão, uma diferença também de uma década atrás, eu acho que isso, né, deu uma mudança muito forte também, né? As pessoas querem resultado muito rápido. Então, eu acho que o nível de informação, do crescimento das coisas, da mudança e também da atração pelas coisas, o desejo de conquistar, Uhum. né, que é hoje,
nós estamos na era da mídia, né, cara? Da rede social, do TikTok. E você acha que isso impacta na vida dos alunos? Fala para mim. Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente na questão dos jogos, né? Hoje em Aham. dia, igual por exemplo lá no preparatório, eu já fiz esse experimento com eles já, né? Termina as aulas, aí eu vou lá na sala deles. 100% ali, ó. É mesmo? 100%. Pois é impressionante, é impressionante. E assim, atrapalha porque aquilo ali tá sugando a energia dele, né? Então, É, e aí, vai canalizar a o energia sistema onde? dopaminérgico tá. Então, vai canalizar a energia onde? Aí, ou vai. Não tô dizendo que não pode jogar um pouquinho, mas, Aham. logicamente, depois de cumprir todas as tarefas, todo o cronograma direitinho de estudo e por aí vai, você pode jogar um Uhum. pouquinho. Mas, o que acontece? Não joga um pouquinho, joga 2, 3 horas e por aí vai. Isso atrapalha o rendimento dos alunos, né? Porque isso aqui suga uma energia também. Suga, Então, cara. Eu já fiz várias vezes abstenção. Já fiquei algumas vezes assim de tirar 6 meses. Uma vez eu fiquei um ano aí. sem E a gente ter. consegue, a gente é adulto, a Comecei a gente. adoecer Sim, emocionalmente. Eu falei, cara, peraí, tem que Aham, fazer uma desintoxicação, né? aham. Porque tem hora que. E é por aí mesmo, porque a gente que é adulto, a gente tem dificuldade de Nossa, deixar. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade. Muita dificuldade. é, Agora, imagina uma criança de o negócio 15, é 14 magnético, anos. cara. 15, 14 anos. Igual lá, o ano que vem no preparatório, já tô até bolando já um esquema já Uhum. de entrou lá no prédio, A caixinha, caixinha deixa. celular, só pega no recreio ou Entendi. depois. Porque, assim, para a gente alcançar a alta performance, estou vendo um livro aí do Paulo Vieira, Aham. performance, no caso, alta É. performance, a gente tem que criar meios ali de fazer com que o aluno foque, 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 entendeu? Na sala Exatamente. de aula, em casa, e por aí vai. Tem que focar. Para ter alta performance, tem que focar e tem que estudar. Tanto que a gente dá um Uhum. suporte muito grande no aluno. Assistiu a aula lá presencial. Ele tem a chance de assistir aquela mesma aula em casa depois de novo, Uhum. para ele alcançar a alta performance. Legal, você falou uma coisa em casa, vi aqui um insight aqui. Você acha que, na verdade, uma pergunta, né? Uhum. Você acha que o fator familiar, né, isso impacta no desenvolvimento do, da criança e do adolescente, né? Do Impacta, adolescente, né? No impacta, aprendizado? impacta, impacta. Muito, impacta muito. Quando você vê um aluno que não tem um desempenho Hum. maior, sala de aula, comportamento, outra coisa parecida, quando você faz uma análise na família, você vê ali algumas Uma coisinhas, algumas disfunção, alguma coisa disfunções, assim você que. vê, você consegue visualizar isso. Eu não posso afirmar com 100% de certeza, porque Uhum. precisaria de dados para fazer uma análise mais Sim, profunda, né? matemático precisa Mas de assim, dados, né? na minha observação ali, como indivíduo, como professor, Hum. você pega quando a família é mais estruturada, geralmente o aluno ele aprende mais, ele é mais disciplinado, ele faz as atividades e por aí vai. Eu não. Eu fico triste com algumas situações que eu vejo. Assim, eu sei que sua área é da matemática, mas eu acredito muito no poder também das palavras, né? Uhum. Eu vejo muitos pais, assim, bloqueando seus filhos com palavres, né? Isso é Chamando o ruim. filho de burro, Nossa gerando Senhora, crenças limitantes. Você acredita isso nessas aí. coisas? Muito, muito, tanto que eu acredito tanto nisso que nós temos lá uma psicóloga lá no preparatório. Hum, Porque eu já escutei tanta coisa de isso é, pais é um diferencial, cara. Ter para uma você psicóloga dentro do para você ter uma preparatório, sim, para você ter uma cara, noção, sensacional. eu escutei uma vez numa reunião com um pai, por exemplo, com o filho do lado, que
Se ele não passar no IFES, ele vai estudar na escola pública. Agora você imagine só o aluno absorvendo aquilo ali. Pressão, É cara. 14, 15 anos. Nossa. Como que vai? Você está entendendo? Então, assim, porque Tem reforço positivo. É mais um tom ameaçador do que... Então, por isso, a gente faz um encontro com os pais também. Então, você tem os encontros com os alunos. Cara, muito bom isso, hein? E também tem o encontro com o pai. Por quê? O pai pode sabotar o nosso trabalho também. É isso aí. Porque a forma que ele fala com o filho... Os sabotadores, né? A forma que ele conversa com o filho e cobra o filho... Não estou dizendo que não é para cobrar. Sim, não é isso. Sim. Mas saber cobrar. Saber cobrar. Então, quando você coloca uma pressão muito grande, você acaba... O aluno... Já tive casos de aluno muito bom, notas boas no simulado e na prova não foi tão... Não tirou uma tão boa. A gente procura ver, analisar o que aconteceu, aí essas falas aí que acabam atrapalhando. O pai tem que entender... Não é só pagar, ali, ó, tenho dinheiro para pagar e Não, você né? se vira. Né? A gente nem... Na realidade, eu evito pessoas que pensam assim, entendeu? Por isso que eu gosto de fazer a reunião com o pai. Porque... Como fosse uma pré-seleção. É uma pré-seleção, a conversa com o pai. Porque se o pai pensa assim, a gente pode fazer o que for. Todos os processos ali, direitinho, toda a caminhada, toda a jornada, o pai e a mãe vai sabotar o filho e vai sabotar todo o nosso trabalho. Então, assim, o aluno, ele pode... se ele não passar, o mundo não vai acabar. Então o pai tem que deixar o aluno, o filho bem tranquilo em relação a isso. Ele ir leve para fazer a prova. Porque se ele for pressionado, e outra coisa, essa turma de 14, 15 anos, 13 anos, eles não aguentam a mesma pressão do que a gente que a nossa geração aguentou. Não aguenta. E a geração dos nossos pais aguenta muito mais pressão que a nossa geração. Então isso aí vai... muitas vezes o pai ele tá reproduzindo um comportamento do que ele teve lá atrás com o pai dele, né, com a mãe. Então eu acho desafiador, cara. Desafiador. A educação é desafiador. Sim, isso aí é... Porque o que eu falo é o conjunto, né? É o tripé. A família, a equipe pedagógica e o aluno. Então, se a gente consegue fechar essa trinca do aluno, ter a consciência que ele tem que se dedicar, ele tem que estudar, a família cobrar de forma correta, né? Cobrar de forma correta e incentivar, e a nossa parte fica muito até mais fácil, que é passar o conteúdo para aquele aluno que está tranquilo emocionalmente. Porque quando o aluno não está tranquilo, está sob pressão, não vai render, ele vai travar. Vai travar. Então, assim, esse suporte é fundamental, fundamental. E esse trabalho a gente também faz com os pais. Então, os pais também eles recebem orientações da nossa psicóloga para saber lidar com o aluno. Você já teve algum caso lá, não precisa falar nome, lógico, né? Questão de ética, mas algum caso assim de você perceber assim com o aluno, ou ele foi desabafar algo, ou você viu que ele estava destruído emocionalmente? Geralmente, que os alunos vêm a conversar comigo é a questão da ansiedade. Ansiedade. Isso aí principalmente quando fica próximo da prova. Eu converso com eles, aí eu me coloco na posição deles, né? Porque eu já passei por isso. Pela mesma prova que eles vão fazer, eu já fiz. Então, aí eu tento passar minhas experiências, ó. Eu fiquei ansioso, eu fiquei achando que não sabia nada. Mas quando você pega a prova e começa a ler, o conteúdo vem. A sua mente vai puxando na memória os conteúdos. Aí eles ficam mais tranquilos. Porque eles conseguem
visualizar ali o professor que já passou por aquilo ali, já tem uma experiência para passar por aquilo ali. Então, assim, é mais ansiedade que eu recebo dos alunos lá. A conversa que eu tenho com eles e por aí, mais ansiedade. Eu estou nervoso para fazer a prova, estou ansioso, porque é uma situação que a maior parte deles nunca passaram. Por isso que eu recomendo sempre para o pai, desde o 6º ano, escreve o filho, vai lá, faz a prova, desde o 6º ano, 7º ano a mesma coisa, no 8º. Por quê? Ele já vai absorver aquela situação toda ali de prova, de disputa e por aí vai. E é lógico, o ideal da preparação, eu vejo, é a partir do 8º ano. Então, se o pai puder colocar na preparação do 8º ano, é fundamental. Porque ele já se antecipa, né? Já faz toda a rotina para quando ele for fazer de novo essa rotina, ele já está mais cascudo, né? Entendi. Então, acho que o resultado é maior. Pô, E isso eu observei também lá, né? Os alunos que começam no 8º ano, eles apresentam um resultado maior do que os alunos que só fizeram naquele ano ali. Então, a diferença é boa. Pô, bacana. Cara, eu vi você falando aí sobre um sistema de métricas. Como é que funciona isso? Lá no preparatório? Isso. O sistema de métrica é sempre após o simulado. Então, o aluno faz o simulado com 40 questões. Geralmente, eu falo com os alunos, e eu conversando com alguns alunos após a prova do IFES. Caramba, Thiago, a prova daqui é mais difícil que a prova do IFES. Tem uma frase que uma mãe falou uma vez comigo, porque o filho relatou isso para ela, que é a seguinte, não sei se eu vou falar direitinho a frase, mas treino difícil, batalha fácil. Então, se você exige no treinamento ali umas questões no simulado mais complicadas, mais complexas, o grau acima da prova do IFES, quando ele chegar na prova vai ficar mais tranquilo. Em relação às métricas, como que funciona essas métricas? O aluno fez o simulado, ele entrega para a gente o gabarito, a gente pega aquelas 40 questões que ele marcou, letra A, B, C, D e por aí vai, a gente joga aquilo ali no sistema. Então, o sistema ele vai me dar a nota que ele tirou em relação à quantidade de acertos em relação ao total, a quantidade de acertos em cada uma das disciplinas. Em seguida, a gente recebe quais foram as dificuldades que ele teve em cada disciplina. Por exemplo, ele errou a questão 8 de português. Errou, beleza. O nosso sistema me dá o assunto que ele precisa estudar um pouquinho mais por causa dessa questão. E no final do relatório, para cada disciplina, lógico, eu tenho ali com a nota do simulado em qual curso ele tem maior chance de aprovação. Então ele me dá também essa métrica. Por quê? O pai quer que o filho estude no IFES de Vitória. Ok, Vitória. Qual curso? Thiago, qualquer um. Então vamos fazer aqui o simulado. Vamos ver qual curso que saiu ali. Opa, saiu esse curso. Ou saiu só esse curso. Então, ao invés de você escrever seu filho no curso aonde ele tem uma chance menor de aprovação, você vai escrever no curso que tem maior chance de aprovação. Então, essa métrica aí, ela é fundamental. Fundamental. E o que eu falei anteriormente, são dados, né? É informação. Então... Isso vai por meio de um aplicativo? O pai, como é que ele acompanha isso? No caso, o pai recebe um relatório. O que acontece? Todo final de simulado, eu marco reunião com todos os pais. É um trabalho que dá imenso. Mas eu faço questão de fazer esse trabalho. Legal. Para mostrar para o pai o que ele tirou, onde ele pode melhorar. E, além disso... Você assiste bem de perto. Assim, é personalizado. É turma reduzida, a gente consegue acompanhar. Difícil isso, cara, esse trabalho, é trabalhoso, mas assim, a gente faz isso com prazer muito grande. E assim, o pai recebe esse relatório, eu explico o que vai ser, porque você gerar um relatório e não ter nenhuma ação em cima daquele relatório, não vai adiantar em nada. Como se fosse uma mentoria, na verdade. Acabou ali. Não, mas a gente pega, o
seu filho está com dificuldade nesses assuntos, Uhum. por causa do simulado. Então, nesse dia, ele vai ter plantão de dúvidas e monitorias sobre esses assuntos que ele teve dificuldade. Porque a ideia dessa métrica é preencher qualquer lacuna de conteúdo que pode aparecer até o dia da prova. Uhum. Então, o aluno não soube resolver uma questão envolvendo semelhança de triângulo. E apareceu lá no relatório. Então, ele vai ter uma aula de novo de semelhança de triângulo. De Legal. novo. Para assistir, vai fazer exercícios e por aí vai. Beleza. Próximo simulado, não aparece aquele conteúdo mais, porque ele conseguiu já preencher aquela lacuna. Ele pode chegar no final de todo o processo com ainda algum conteúdo que ficou para trás? Acontece, normal. Mas é melhor eu conseguir preencher o máximo de lacunas possível que eu consigo preencher do que o aluno fazer um simulado, não ter nenhuma métrica e quando chegar lá na frente, cair uma questão daquele assunto que ele viu no simulado. Entendi. Então, é métrica, tudo é fundamental. Eu acho assim, cara. essencial. Legal. O aluno ter, o pai ter essas informações, né? E juntamente com a gente procura Entendi. analisar. Se fosse para definir aqui um segredo, né? Para o aluno se preparar para o dia da prova. Se fosse para definir assim, uma frase, uma palavra, qual palavra ou frase você definiria? Processo. Processo. Se ele não fizer o processo, não vai adiantar em nada. Então, o aluno começou a estudar 15 dias antes da prova do IFES. Começou a estudar 2 meses antes da prova. É o processo. Ele pode ser aprovado? Pode. Mas muitas vezes contando com a sorte. Então, é fundamental o processo. Ele caminhar, percorrer toda a trajetória até o dia da prova. Então, não é chegar próximo da prova e é o processo. Então, se ele confia no processo, se ele se dedicou, cumpriu realmente o que deveria ser executado, ele tem grande chance de aprovação. Isso aí eu percebo pelos alunos que foram aprovados, né? Que são alunos que seguem à risca o processo. Aí, audiência, tá pegando o código aí? Quer resultado? Isso é pra vida, né? É pra vida. É pra vida, não é só pra prova do IFES, não, tá? Pra vida. Quer resultado? Tem que encarar o processo. E o interessante também é que muitas vezes o aluno não é um bom aluno, né? Na escola, assim, não foi um bom aluno no 6º, no 7º, no 8º ano, chega no 9º ano, começa a se preparar para a prova. Se ele fizer aquela mudança e confiar em todo o processo, ele vai disputar de igual a igual para qualquer aluno, com qualquer aluno. Bacana. Vou fazer uma pergunta aqui. Hoje, se fosse para o professor Gabarito se comparar com outros preparatórios, qual o diferencial que você fala assim, o professor Gabarito tem esse diferencial comparando com outros concorrentes? Rapaz, eu falo assim, não é só um, né? São vários diferenciais, vários diferenciais. Uma coisa que eu penso muito isso quando eu vou desenvolver um projeto, empreender de modo geral, é que eu tenho que oferecer o que ninguém está oferecendo. Porque se eu oferecer o que todo mundo oferece, quem está mais antigo ali sai na frente. Então eu fico para trás. Então eu não quero ficar para trás. Então quando eu pensei no professor Gabarito, eu pensei primeiro no meu posicionamento. Como que eu vou me posicionar? Legal, cara. Aí entra o diferencial, né?
Pô, você que tá falando, eu tô pegando, né? aí entra o nosso diferencial, nivelamento Tô de aprendendo várias coisas para outras áreas da minha vida aqui. Eu tô, foi o que eu tô falei, pegando, tô que eu falei, pegando. assim, não é só um diferencial, né? Uhum. Você pode pesquisar o pai, aí pode pesquisar em qualquer preparatório, em qualquer Uhum. lugar, não vai ter isso. Não vai ter. A gente consegue fazer isso. A gente consegue Uhum. fazer todo esse processo. Primeiramente, o aluno começa, eu vou te explicar como que funciona a trilha do professor Gabarito. Uhum. O aluno matriculou, bateu um papo com o pai, com a mãe, efetuou a matrícula. Ali começa o nivelamento de matemática, que tem tudo de nivelar todos os alunos. O aluno faz uma avaliação, fez a avaliação, a gente vai constatar aonde está com dificuldade e depois faz as aulas de nivelamento. Então coloca todo mundo no mesmo patamar, em matemática. E começa as aulas, as aulas, as aulas. O que acontece? Muito, isso acontece muito. Semana de prova na escola. A quantidade de falta do aluno. Os alunos Uhum. faltam muito em semana de prova. É. Isso. Aí que tá. Como que eles vão assistir essa aula de novo, se faltaram? Em qualquer preparatório, ele não consegue assistir essa aula de novo. Uhum. Então, nossos alunos, eles têm a opção de assistir a aula. Ele assiste a aula presencial e ele consegue assistir essa mesma aula em casa na plataforma que a gente oferece para os alunos. Legal. Então, faltou um dia, passou mal, ele consegue recuperar aquele conteúdo. E quando ele falta, a primeira coisa que a nossa equipe faz, você faltou, correto? Vai ter que assistir essa aula aqui na plataforma para recuperar o que você perdeu. O negócio é pesado. Pesado. Aí, beleza. Aí ele Exige fez disciplina, isso né? aí. Aí ele fez o primeiro simulado. Aí no simulado tem a métrica. Tem a métrica que a gente orienta o Uhum. pai e tal, e por aí vai. E com isso tem também o apoio psicológico que o aluno tem para ele, como ele está, se ele está ansioso, se está apreensivo, com alguma coisa Uhum. psicológica que a nossa psicóloga consegue ali Uau, é, orientar, né? bacana. E a organização de estudo. Porque o aluno de nono ano hoje tem uma dificuldade muito grande de conciliar o preparatório para o IFES e a escola. E aí, como é que faz? A gente cria um roteiro para ele seguir. Ó, Uhum. você vai estudar na segunda-feira, vai ter aula no pré-IFES, em casa vai resolver as questões das aulas que você assistiu e um tempinho com o dever de casa da escola. Isso é tudo cronometrado, tudo com Uhum. horário para começar, para terminar, certo? E além disso, né, nosso material, né, que esse ano nós iremos diferenciar também, né, mais um Uhum. ponto que vai diferenciar dos demais é que vai ter, vou até entregar o ouro aqui, né? Será que eu entrego? Entrega tudo, Deixa eu ver com entrega a Ana tudo. ali, posso entregar? Posso entregar o ouro? Não, né? Olha lá, posso A entregar não. patroa falou que não. A chefe falou para entregar, não. Já falei demais aqui já, né? É É. só ir no lá. É só ir no lá. Mas nosso material é muito É, diferente, cara. É muito a diferente. esposa sabe, ela só olha, né? Não, porque se deixar Ela. eu falo aqui, ó, entrego todo mundo o ouro. Mas é que o Jorge Jesus falou uma vez, né? Hum. Quando aconteceu a situação do Flamengo, né? Hum. Eles vão tentar copiar o que eu faço, eu vou criar mais coisas, mais diferenciais para sempre estar na frente de qualquer um que tenta copiar, né? Então não adianta copiar. Não adianta copiar, não É adianta. isso aí. Então, assim, é sempre evoluir, né? Cada vez mais. Pô, bacana, cara, bacana. Então, gente, estamos chegando aqui já no nosso finalzinho de podcast. Tá muito bom o assunto. Professor, se fosse para dar um recado, né, para o pai, para a mãe, né, pro esse jovem que está assistindo também aí. Verdade, antes do recado, assim, eu penso que o Espírito Santo tem que te conhecer, cara. Tem que conhecer o professor Gabarito. Né? Eu sei que muitas pessoas já te conhecem, você é bem conhecido aqui na nossa região, mas assim, hoje nós temos quantos habitantes aqui no Espírito Santo? Bastante, cara. Né? Então, se o teu programa ele vai além da Grande Vitória, porque de forma híbrida, né, que você falou que a pessoa pode fazer esse programa, cara, sensacional. Então, acredito que
você vai gerar muita transformação aí para essa galera, para as famílias, né? E processo fantástico, cara, fantástico. Falando sobre o recado, qual o recado que você deixaria para esse pai, para esse jovem, essa mãe que está assistindo esse podcast, né? Que daqui, apesar que tem gente do Brasil todo que assiste Uhum. podcast, né? Mas especialmente aí do Espírito Santo, né? E Ah, nesse preparatório aí do IFES, tão cobiçado, né? aqui é bem comissado. Assim, o recado que eu deixo para o pai, primeiro, é a questão de procurar um preparatório que não tenha só aula, né? Acho que aula, qualquer preparatório que você procurar, você vai encontrar. Mas procurar métodos pedagógicos, de métrica, de apoio psicológico e outras coisinhas que tem que ter no preparatório que vai ajudar ele nesse processo de aprovação. Que a aprovação é um processo. Se você segue o processo, você tem Uhum, grandes chances de ser uhum. aprovado. E para o aluno, né, é confiar no processo. Então, se o aluno ele faz a matrícula, é confiar no processo, porque com certeza lá no final vai ter os resultados. Pô, bacana. Professor, foi um prazer ter você aqui, Prazer sempre é meu. né? Fez lembrar aí de tantos processos de matemática árduo que eu passei, mas hoje eu escutei aqui com suavidade, com prazer, e foi muito bom, né, ter sua presença aqui. Muito obrigado mais uma vez aí à audiência, né, que está nos assistindo. E não esqueça, né? Comenta, curta, compartilha, né? Que a gente acredita que o algoritmo vai entregar isso para mais pessoas que precisa estar escutando esse podcast. E conforme eu falei aqui, podcast aqui é para gerar transformação. Se você achou que esse podcast vai gerar valor na vida de um pai, de uma mãe, de um jovem, né? Manda para ele, compartilha, né? E curta, pega esse dedo do seu agora e curte aí o canal e, pelo amor de Deus, né? Não pode esquecer de se inscrever no nosso canal, né? Ativa o sininho aí que é super importante, tá? E mais uma vez também queria agradecer aí os nossos patrocinadores, né? A Brandão Comércio Exterior, Padaria Patute e também o apoio, né, da agência, né, que está produzindo esse podcast, que é a Space Digital. Tá? Tiagão, mais uma vez, muito obrigado. Vamos dar um alô ali para aquela câmera do meio ali agora, né? Muito obrigado, pessoal. É, e até a Eu que próxima. agradeço. Abraço. Valeu.